Fala pessoal, bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre a temporada de tufões aqui no Japão. Bom, para quem está chegando agora, quem não me conhece, meu nome é Rogério e você está no All Around Japan. Vem comigo! E aí, como foi a semana de vocês? Muito frio? Aqui um calor terrível. Mas, bom, vamos deixar isso de lado, vamos lá, vamos trabalhar. Então, eu recebi algumas mensagens do pessoal lá no Insta e pelo e-mail também, perguntando sobre a temporada de tufões, quando é a melhor época para vir para o Japão, o que fazer, o que trazer, enfim, várias coisas. Eu resolvi falar sobre a temporada de tufões porque é bem interessante. Eu também não sabia de algumas coisas, eu fui dar uma pesquisada aí e achei bem assim, interessante coisas que eu não sabia sobre tufões e tudo mais. Mas vamos lá, bora falar um pouquinho de meteorologia. Vocês sabiam que tufão, ciclone e furacão é a mesma coisa? Na verdade é o mesmo evento meteorológico em várias partes do mundo. Eles têm só nomes diferentes. O furacão se origina na região do Caribe e então ele se desenvolve em sentido América Central, algumas ilhas do Caribe, México, Estados Unidos. Os tufões são um evento que acontecem na Ásia, se originam próximo das Filipinas e seguem sentido a esses países: China, Índia, Coreia, Japão e até a União Soviética. Já os ciclones se originam próximo à Nova Zelândia e passam pela Austrália e vão em sentido ao Oceano Índico. Então passando aí por Índia e chegando até Madagascar. Diferente dos tornados, os tufões, furacões e ciclones eles se formam no mar pelo aquecimento das águas. Normalmente aí a partir das 24, 25 graus começa a ter muito aquecimento e muita evaporação. Essa evaporação cria um sistema que eles chamam de baixa pressão. A baixa pressão, na verdade, é a subida, é a ascendente de umidade e calor. E essa umidade toda se acumula e quando chega a uma certa altura, ela se encontra com correntes frias e ela acaba formando alguns redemoinhos. E esses redemoinhos podem criar força. E criando força, eles começam a ser um sistema de depressão, que é a primeira fase. Depois ele passa a ser uma tormenta tropical e ventos de a partir de 119 km por hora já são considerados tufões, furacões e ciclones. Na verdade, tanto os tufões como os furacões são ciclones. Os três sistemas só são diferenciados pela posição geográfica que eles aparecem. Eu tive duas experiências com um tufão aqui no Japão. A maioria deles acaba desviando ou se inicia e acabam no mar, mas causam um certo pânico. Alguns se originam, ficam muito fortes e no meio do caminho eles acabam. Outros seguem, por exemplo, para a Índia, para a China e acabam não vindo aqui para o Japão. A temporada de tufões aqui no Japão começa em maio e termina em novembro, ou seja, desde a primavera até o finalzinho do outono. Bom, com relação a você vir para o Japão, depende da estação que você gosta. Se você gosta de esportes de inverno, se você gosta de frio, então a melhor época seria do meio de dezembro em diante até o final mais ou menos de janeiro, meio de fevereiro. Isso para quem gosta de esportes de inverno. Quem já gosta da primavera, o melhor seria vir do meio de abril até o meio de maio, onde ocorrem aí o sakura e outras flores e tal, que é bem típico aqui do Japão. Se você vem para passear, quer andar de trem, conhecer parques e visitar cidades e tudo mais, acho que a melhor época para você vir é entre julho e final de outubro. Do começo ao meio de agosto existe um feriado que varia de lugar para lugar aqui no Japão, mas eles ocorrem nessa época, que se chama Obon. Então muita gente viaja, tudo fica muito cheio, então não sei se seria uma época boa para quem está vindo para cá passear. Eu acho que é uma época meio conturbada. Se você puder vir depois do meio de agosto, é mais interessante. Tenta evitar essas
essas 2 semanas aí de agosto, que é bem complicado. E aqui também faz bastante calor. Bom, o Japão é um país de extremos, né? Desde as pessoas que são ou muito tímidas ou são muito loucas, desde um lado você tem tecnologia e do outro lado você tem o tradicionalismo. Então, da mesma maneira é o clima. Aqui ou você tem muito frio ou você tem muito calor. As temperaturas aqui podem chegar a 42, 43 graus no verão. Se você está preocupado com tufões e tudo mais, aqui é seguro, pode ficar tranquilo. Aquelas imagens são sempre os extremos e normalmente acontecem com casas mais velhas e tudo mais. É um local bem seguro, você estando bem informado, é super tranquilo. Eu vou até passar para vocês um aplicativo que eu tenho aqui. Na verdade eu tenho dois. Um deles chama Typhoon Tracker, é esse que eu estou mostrando aí. Ele é muito bom, ele mostra várias fases desde o nascimento, qual a rota que ele vai tomar, e mostra um vídeo de satélite com as últimas horas, qual o trajeto que ele está seguindo e tudo mais. O outro é sobre terremotos, é esse que eu estou mostrando aí. Ele tem um sistema que ele avisa um pouco antes de acontecerem os terremotos, na faixa de 30 segundos antes. Não dá muito tempo, mas é tempo suficiente para você fazer alguma coisa ou se proteger, ou seja lá o que for, e ele dá a estimativa da escala que vai acontecer o terremoto. E o bacana é que as pessoas que usam podem colocar o que sentiram, se foi muito fraco, se foi médio, se foi forte, se foi muito intenso, e colocar o comentário de onde você está e como foi, enfim, né? Aparecem vários comentários quando acontece algum terremoto. Eu presenciei 2 tufões aqui no Japão, um em Toyama, e ele começou mais ou menos na hora que eu estava saindo do trabalho. Eu saía normalmente umas 8 horas da noite, e nesse horário já estava bem forte, os ventos inclusive estavam empurrando as pessoas, muita gente que voltou para casa, teve gente que perdeu óculos, teve um rapaz que tomou uma folhada no rosto e falou: "Puta, parece que eu tomei um tapa na cara". E assim, você caminhava e o vento te empurrava por trás, era assim, era bem complicado, você tinha que ficar segurando como se estivesse na descida. Esse tufão chegou a mais ou menos 150 km por hora. Eu tenho umas filmagens desse tufão, eu estava bem tenso aí nesse dia, porque eu morava num prédio no 5º andar, e tinha bastante vento. Não aparenta muito, os ventos são muito fortes, estavam a 150 km por hora, mas não aparenta muito, não sei se pela noite. Eu também não saí muito, abri pouco a janela, então assim não captou bem o ruído realmente era bem alto, mas eu acho que não deu para captar. Aí pessoal, tudo bom? Notícias do Japão. Tá passando um taifun aqui, um furacão, né? Quase me arrastou aqui, né? Eu e mais o pessoal aqui. Um rapaz tomou uma folhada na cara. Diz que parecia que tinha tomado um tapão na orelha. E a garoinha tava doendo de onde batia. Então foi um terror. Aí eu saí daí da empresa e vim pra cá, mas tá muito vento, deve estar uns 100 e poucos quilômetros por hora, tá muita ventania. Foi tenso, apesar de não parecer muito, né, a filmagem não ficou muito boa, mas enfim, à noite eu tava dormindo e eu acordei para tomar uma água e tal, e eu sentia que o prédio dava uma certa balançadinha, assim, de leve, né, bem leve, mas era porque realmente o vento estava muito forte. A segunda vez foi em Ibaraki, era um tufão que tinha passado em Osaka e causou bastante danos em Osaka, e ia passar por Tóquio também, na região de Tóquio. Ibaraki fica a 70 km de Tóquio mais ou menos, na verdade Ryugasaki, onde eu morava, e a primeira vez que aconteceu foi na casa de um amigo. Eu estava hospedado na casa dele, aguardando para sair o emprego, que na verdade não saiu. Eu aluguei um apartamento, enfim, e aí teve um terremoto de leve no meio do tufão, então eu não sabia, achei que
eram os ventos. Até um outro amigo meu que estava junto, estava aguardando para sair esse emprego, então a gente estava dormindo num quarto na parte de cima da casa, e balançou um pouco e a gente ficou meio tenso, mas não foi nada não. O vento passou, o dia seguinte estava tudo em ordem, os carros estavam lá em ordem, estava tudo bem. E a terceira vez foi bem forte, estavam com ventos de 160 km por hora. O pessoal de Tóquio ficou em alerta, foi bem complicado. E inclusive assim, eu já estava no apartamento também em Ryugasaki, e os ventos eram muito fortes, e a janela tinha uma parte de alumínio, como se fosse uma persiana de alumínio por fora, né, um perfil, e tinha o vidro, que também não era um vidro grosso, mas era bem grande. Então, à noite, quando começou, eu achei que não tinha nenhum tipo de problema. Aí eu apaguei. Quando eu acordei, estava com muito vento. Acordei por causa do barulho da persiana batendo na janela. E quando eu olhava para os vidros, eu via que o vidro estufava, né? Então eu fiquei com um pouco de medo, um pouco de receio. E então eu saí dali, peguei alguns eletrônicos que dava, levei para a parte da cozinha, fechei uma porta e entrei no banheiro e fiquei no banheiro, fiquei aguardando, porque eu estava com medo que quebrasse o vidro e podia me machucar ou podia me matar, enfim, né? A gente não sabe a violência que pode acontecer. Então aí fiquei aguardando até umas 4 da manhã. Isso foi 1 hora da manhã, fiquei umas 3 horas aí no banheiro. Depois eu saí de lá, tal, aí estava mais tranquilo, aí fui descansar. Mas foi meio tenso essa vez, por causa do tipo de janela que tinha. Eu não confiei muito, apesar de que realmente aguentou, não teve problema nenhum, mas a gente fica meio tenso, né? É um vídeo mais informativo do que qualquer coisa. Bom, no último vídeo nós fomos no Don Quixote, eu comprei uma iluminação para colocar na mesa e tentei instalar e não deu certo. E eu aproveitei para fazer uma limpeza hoje aqui no apartamento para poder mostrar para vocês o apartamento aqui. Então amanhã eu vou filmar tudo, e que agora parou um pouquinho a chuva, então eu vou conseguir filmar, vou filmar onde eu moro e filmar aqui meu apartamento para vocês terem uma base de como é que é aqui em casa, né? Só não repara a bagunça. Bom, mas é isso, pessoal. Então eu vou me despedir de vocês aqui. Obrigado pela audiência de vocês aí. Um abraço pro Suail, o nome dele é complicado. Suail, obrigado pelos comentários, obrigado pelo apoio aí, tem mandado bastante comentários. Um abraço pro Cazé, um abraço pro Rodrigo Cunha, um abraço pro Vinícius Bernardo, e o pessoal que está mandando aí mensagens lá, eu agradeço. Alguns eu não lembro o nome, tá? Mas eu agradeço bastante aí. Grande abraço para vocês aí, e amanhã o vídeo do apartamento sai, tá bom? Valeu, pessoal, até amanhã então. Abração para vocês, vem comigo.